a mais um programa aqui da Ateliê Arte Coisas. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer um mini álbum como esse. Que tal registrar suas memórias de uma maneira leve, gostosa e divertida? Eu tenho certeza que você vai amar. Então, uma boa aula! Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é riscar a largura das reguinhas de encadernação no nosso projeto. Então, eu vou usar a de 1,5 e vou fazer o risco tanto na horizontal quanto na vertical. Então, ela vai servir como apoio para colar a minha cartonagem. Vou fazer uma linha aqui. E outra linha aqui. Na ausência da régua, vocês podem usar uma régua comum e riscar 15 milímetros ou 1,5 cm nesse mesmo desenho que eu fiz aqui. Eu vou pegar meu papelão de apoio para passar cola por toda essa base. Então, vou usar a cola branca, um rolinho. E aí eu vou colar essa peça toda apoiada nessas linhas. Então, essas linhas vão ser meu guia. Olha só. Feito isso, eu venho com a espátula e tiro aqui o excesso de bolha. Então, ó, colei a primeira parte. Daí eu vou ter outra reguinha, também de encadernação, que tem 8 milímetros. Então, eu vou apoiar ela aqui. E vou passar cola nesse outro pedacinho. Esse pedaço tem 2 centímetros, porque é a altura que eu defini para o meu mini álbum. Então, ele vai ter a mesma altura da capa e da contracapa. E uma largura que eu defini, no caso essa de 2 centímetros. Me deixo aqui preparada para colar essa outra parte, tá? E aqui não tem importância, vai sobrar esse pedacinho, a gente vai fazer uma emenda, porque é só uma base pra gente montar a estrutura. Então, vou pegar mais um papelãozinho e vou repetir esse mesmo processo. Então, aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou unir aqui. E já vou pegar uma outra folha. Para fazer a emenda aqui. Ó. Sem dificultar, eu colo papel com papel.
Como se trata do mesmo tom, né, da mesma textura, não vai ter problema. Eu só faço essa emenda. E agora eu vou refilar todo esse excesso. Então, eu vou refilar todo esse papel. Com a ajuda do estilete, eu vou pegar minha reguinha que tem a largura de 1,5 e vou deixar que toda essa estrutura fique apenas com 1,5 ao seu redor. E aí, com uma ferramenta que chama-se fio de cabelo, que é essa ferramentinha aqui, que faz cantinhos perfeitos, eu vou simplesmente encaixar aqui, ó. Ela tem uma parte rebaixada, que eu encaixo aqui, eu vou refilar o cantinho. Fazer isso nos 4 cantos, tá? Pra ficar com o acabamento perfeito, meu álbum. É claro que todos esses materiais vocês encontram aqui no Ateliê de Coisas, tanto na nossa loja física, que fica em Santo André, quanto no nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Feito isso, a gente vai fazer a colagem aqui. Então, eu venho, já faço essa marcação com o papel, para ele já se acomodar melhor, né, nesse cantinho. E aí, eu vou preferir uma ajuda de um pincel e da dobradeira. Então, eu venho com a cola branca e vou passar. De maneira bem uniforme. Essa estrutura em especial tem 14 por 14. E aqui 2 centímetros por 14. Eu acho que é um tamanho bem legal pra gente utilizar com fotos 10 por 15. Que a gente sempre acaba, né, diminuindo um pouco, centralizando a imagem principal na foto, e essa estrutura fica bem legal. E aí, simplesmente, ó, eu vou colar essa lateral. Faço bem a dobradeira aqui. E aí, eu vou me preocupar simplesmente com os cantinhos da lateral. Eu venho aqui e deixo bem coladinho o que eu chamo de orelhinha. Então, ó, essa orelhinha, ela precisa estar bem coladinha para que o acabamento, quando eu virar aqui, fique perfeito. Então, a gente sempre vai se preocupar em deixar ela colada. E aqui a gente tem uma regrinha também, que é não forçar essa parte da coifa, que é essa entradinha aqui, não precisa forçar com a dobradeira, e sempre colar lados opostos. Então, coloquei a cola aqui, né? Colei essa parte, essa faixa, a gente vai para essa parte contrária, sempre respeitando essa sequência. A gente vem, ó, e faz a mesma coisa.
Mantendo a orelhinha também bem coladinha. Agora sim, a gente já cria uma estrutura de um mini alvo. E aí eu só vou finalizar essas duas laterais menores. E olha como fica perfeito os cantinhos aqui, ó. E aí a gente vai repetir esse processo do outro lado. Enquanto isso, eu convido você a conhecer um pouquinho do que a gente tem aqui no Ateliê de Coisas para atender vocês. Que tal dar um toque único aos seus projetos com os novos transfers da Lituart? Personalização sem limites para superfícies variadas e projetos incríveis. Resistência e fixação. Beleza que dura mesmo com uso diário. Tecnologia exclusiva e acabamento impecável para elevar suas criações. E o melhor, todos os lançamentos vocês encontram aqui no Ateliê de Coisas. Basta acessar www.atelierdecoisas.com.br. Bom, então agora a gente vai fazer o miolo para aplicar na nossa estrutura. Começando então com o corte dos papéis. Então a gente vai precisar de 2 folhas para fazer isso. E a gente vai cortar meio centímetro menor da nossa estrutura. Se a nossa estrutura tem 14, a gente vai cortar por 13,5. Então, ó, vou cortar uma faixa de 13,5 e mais uma faixa de 13,5. 2 faixas com 13,5. E aí a gente vai fazer o vinco. O vinco, ele vai ser feito na vertical. Então, eu vou vincar o meu papel no 13,5 e depois no 14,5, cortando lá na frente no 28 centímetros, tá? Essa ferramenta que eu tô usando, que é a refiladora, ela tem sim o corte e o vinco. Na ausência disso, a gente vai usar um molhador fininho, uma caneta que não funciona, algo que faça essa marcação para mim, tá? Então, ó, a gente vai colocar no 13,5 novamente, mas aí eu vou vincar no 14,5 e vou cortar no 28. Eu vou ficar com 1 centímetro nessa parte aqui, que é exatamente esse 1 centímetro que eu vou utilizar lá na minha lombada, tá? Então, eu vou fazer isso também com essa minha outra folha. Novamente. 13,5. 14,5 e vou cortar no 28. Então, eu dou uma reforçada aqui, depois vou passar a dobradeira. Aí, para fazer mais um detalhe legal nesse nosso alvo, a gente vai pegar mais 2 folhas e vai refilar ela. Ela tem 21, a gente vai fazer esse corte por 21. Então, eu vou ficar com exatamente 2 quadrados. Vai ser o pop-up que a gente fala desse albinho. Vou cortar as duas, então, por 21. Certo? E aí, eu vou fazer o seguinte.
Vou vincar no 10,5, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, eu vou vincar. Eu posso vincar ou simplesmente dobrar no meio, né? Vou vincar aqui e vou vincar na diagonal. Apenas de um lado na diagonal, tá? Então, o desenho que vai fazer isso. Linhas cruzando e uma aqui. Vou repetir nos dois. Então, vou vincar 10,5. Aqui também 10,5. E aqui na diagonal. Feito isso, eu vou pegar minha dobradeira ou uma espátula aqui e vou reforçar essas linhas que eu já fiz. Ó. Nada mais, nada menos que eu vou fazer é colocar essa linha da diagonal aqui, ó, pra dentro. Construindo, né, o que a gente chama de pop-up. E deixo bem vincada, para o papel já pegar esse movimento aqui, ó. Então, eu vou ter 2 pop-ups. E aqui eu vou reforçar bem também essa linha. Ó. Certo? Aí, o que que a gente vai fazer? Vou fazer a guarda, que é essa colagem que vai aqui na parte interna, para depois aplicar o miolo. E aí, eu vou seguir com a mesma linha, né, de raciocínio. Sempre eliminando meio centímetro do meu corte. Então, eu vou cortar uma faixa também por 13,5 aqui. Como eu vou usar essa estamparia na parte externa, então, a gente vai fazer o seguinte, vai cortar, ó, 13,5. Que é essa parte da guarda. E vou cortar 13,5 também, para fazer os quadradinhos de fora. E essa sobrinha também aqui que eu vou ter, a gente vai cortar uma também por 13,5. Vou fazer uma emenda aqui nessa parte. Esse aqui também é a mesma coisa.
colocar 2 quadradinhos para usar na parte de fora. E aí a gente vai fazer as colagens, começando por essa parte aqui. Então, eu vou pegar o meu, que é onde eu apoio, né, meus papelãozinhos. E vou já, antes de passar cola, a gente sempre é legal a gente fazer o seguinte, ó, a gente posicionar para ter uma noção espacial da onde a gente tem que encaixar o papel, tá? Porque, lembrando que ele vai ter assim uma margenzinha. E aí eu vou pegar aqui a cola com o rolinho. Eu vou fazer isso aqui, ó. Caprichar nessa cola. Só garanto o alinhamento aqui, certo? E venho com a espátula, ó, passando, ó. Bem coladinho. E com a dobradeira, eu faço, ó, devagarzinho aqui, só para ajudar, tá? Mas eu não preciso me preocupar, porque o papel, ele vai cedendo e ele vai acomodando nessa coifa aqui. Não precisa forçar, não, porque a chance de rasgar com papel úmido é muito grande, tá? Então, ó, posso até alinhavar aqui essa parte. Pra ficar bem marcadinho, bem vincado, né? Mas na coifa em si não precisa se preocupar. E aí aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar bem essa parte que tem os selos, que é uma sobrinha do papel, e vou encaixar. Eu posso até, ó, dar uma rasgadinha aqui, pra fazer um detalhe. A cola e vou encaixar para deixar aqui um detalhe mais proporcional, né? Uma margem proporcional. E daí também crio mais um detalhe aqui. Ó. Crio um detalhe a mais no meu projeto, certo? Bom, feito isso, a gente vai fazer a colagem dessa parte aqui, que é nosso miolo, né? Então, eu venho aqui, ó, vou ter as minhas folhas já vincadinhas. E, ó, reparem que esse 1 centímetro é proporcional aos 2 centímetros da minha lombada. Então, aqui tem 1 centímetro, 2 centímetros fica proporcional aqui. E aí, como eu vou fazer essa colagem? Posso fazer com a ajuda de um pincel. Posso passar aqui, ó. Vou ver, então, já vou montar essa parte aqui. Correto? Venho. E, ó, e vou encaixar. Fiz esse encaixe, dou uma alinhada para ver se ficou dentro
né, do que eu... E aí, vou encaixar o outro em seguida. Nessa lateralzinha também. Um bem do ladinho do outro. Bem encaixado. E aí faz essa parte toda, para aí sim a gente fazer as estamparias e encaixar os pop-ups. Então, ó, acabei adiantando então a colagem já aqui da parte externa. Então, sempre colando uma lateral e depois a parte de trás, daquela folha que a gente já havia cortado. E aí, deixei para montar aqui tanto a estamparia como o pop-up. Então, lembra que as folhas estavam só nessa estrutura? A gente vai cortar uma nova folha agora, para fazer o que eu chamo de estamparia antes de aplicar o pop-up. Como nossa altura da folha é de 13,5, agora a gente vai cortar por 13. Por quê? Para também considerar uma bordinha. Então, eu vou vir aqui e vou cortar 4 quadrados de 13 por 13. Dois deles eu vou considerar deixar esse detalhe que já tá no próprio papel. Feito isso, a gente vai colar agora aqui no nosso layout. Só que para fazer essa colagem, a gente não vai mais passar a cola com o rolinho. A gente vai colar com pouquinha cola, porque não precisa desse excesso. Aqui, eu vou só tirar essa parte que fez aqui o meu papel, para garantir o alinhamento dele. Então, eu vou posicionar. Ó, reparem que fica uma bordinha aparecendo, né, do craft, que é a nossa estrutura. E é isso mesmo. Ele vai dar esse detalhe como mais uma camada de papel. E aí, eu vou usar só uma cola na bordinha. Pouquinho, sem excesso. Ainda assim, posso tirar o excesso aqui das pontinhas, para não manchar meu papel. E vou também centralizar. Então, isso eu vou fazer em todas as folhas. Ó, aqui eu já tinha feito uma. Aqui vou optar por uma mais lisa. Então, isso já vai trazer uma decoração para a sua página, que depois vai ficar bem legal quando colocar mesmo a própria foto. Depois eu vou trazer aqui para vocês terem uma ideia de quão legal fica quando a gente encaixa a foto nesse cenário, né?
Olha lá, esse aqui eu já deixei prontinho, que está já com a aplicação do pop-up. E nesses dois também vou finalizar colando aqui, que eu chamo de estamparia, que são essas folhas com desenhos, né? Embora essa tenha um desenho bem sutil, ela imita uma textura de madeira, bem clarinha. Álbum todo estampado, então. Todas as folhas já com as suas estamparias. A gente vai encaixar, então, esse pop-up. Eu já tinha encaixado em um, a gente fez dois. E aí a gente precisa lembrar que todo pop-up, ele vai ser encaixado dentro daquele 1 centímetro. Então aqui, ó, eu colei, ele vai ficar dentro de 1 centímetro. E esse outro a gente vai colar aqui. Certo? Por quê? Porque daí ele me permite acomodar melhor o pop-up, porque eu tenho ali a proteção do vinco de 1 centímetro, tá? Então, também vou passar cola nele. Posso tirar o excesso. Vou centralizar aqui. Eu gosto de centralizar no meio e gosto também de deixar minha aba aqui, viradinha para fora, né? Com a abertura para fora. Eu acho que ele fica mais legal quando abre. E claro, todas essas partes eu posso fazer uma estamparia também. Eu vou mostrar para vocês, sempre lembrando de descontar meio centímetro, né? Para ficar essa margenzinha em volta. Então, enquanto eu aplico uma camada de verniz aqui e deixo secando, eu vou mostrar para vocês um outro modelo que eu já trouxe mais adiantado para cá, para vocês conhecerem também os resultados que fica. Então, primeiro vamos passar o verniz. Eu vou envernizar por fora somente. Eu vou pegar aqui meu rolinho, deixar aqui no rolinho. Verniz acrílico brilhante, tá? Reforçar novamente que todos esses produtos vocês encontram aqui na Ateliê Arte Coisas. Então, desde cola, verniz, rolinho, as réguas, né? As infinitas coleções de scrapbook. Então, a gente vai aplicar assim aqui uma camada do verniz. Por isso que é importante que a gente tenha colado, né? Bem coladinho, porque na hora do verniz vai umedecer esse papel. Então, a gente vai passar umas 2 camadas, 3 camadas do verniz só na parte de fora, para de fato impermeabilizar esse papel e depois finalizar com um título bonito, fazer um detalhe bonito.
Bom, enquanto vai secando naturalmente aqui, eu vou mostrar para vocês a colagem da foto. Olha que bacana. A gente consegue colocar fotos, né? E dentro dos pop-ups também a gente consegue colocar fotinhos menores. Então assim a gente vai construindo esse mini álbum de scrapbook, né? Colocando aqui imagens, sempre refinando a foto. Então normalmente a foto 10x15, a gente consegue diminuir ela e ainda assim aproveitar ela para colocar no nosso mini álbum. Olha só que lindo! Então agora, vou convidar vocês a assistirem mais um episódio de comerciais. E eu volto com essa peça toda envernizada pra gente colocar nosso título lá na capa. Vocês pediram e nós atendemos. São mais de 40 estampas de guardanapos importados para a sua decoupage ficar ainda mais perfeita. Uma técnica atemporal que eu tenho certeza você vai se apaixonar. Vem comigo conhecer alguns dos muitos modelos disponíveis aqui no Ateliê Arte Coisas, tanto na nossa loja física como na nossa loja virtual, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Corre lá! E aí, gostaram? Bom, a gente vai finalizar então fazendo a colagem agora do título. Esse título também vocês encontram aqui, não só essa palavra, eu escolhi família, mas tem outros diversos títulos, assim, né, em 2D, mais simples, no acrílico dourado. E aí a gente vai finalizar a colagem aqui, ó, passando cola branca com o pincel e vamos esperar secar, tá? Não é instantâneo, mas ele seca. Pode colocar, eu vou colocar aqui no cantinho, só como um detalhe mesmo. E vou deixar secar para depois colocar as minhas outras fotinhos nele. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nosso convite é para a semana que vem, todas as quintas-feiras, às 16 horas, um passo a passo novo. E claro, lembrar que a nossa loja virtual está à disposição com todos os produtos utilizados. É o www.atelierdecoisas.com.br. Até breve!